Mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco das minhas pesquisas. Como o presidente bem disse, eu pesquiso muito sobre a história de Juiz de Fora, especialmente sobre a história da colônia alemã na nossa cidade, mas também a respeito da história da Catedral, né, Metropolitana de Juiz de Fora. Vocês todos conseguem me ouvir bem? Preciso falar um pouquinho mais alto? Então tá bom. Quando a gente pensa, agora 31 de maio nós comemoramos 175 anos de Juiz de Fora, a gente pensa que a catedral existe, a igreja ali naquele local existe apenas há 175 anos, ou que a devoção a Santo Antônio começou nesse mesmo período. Mas na verdade essa história começa muito antes, ainda no século XVIII, quando é aberto aqui na nossa região um caminho que recebe o nome de Caminho Novo. Esse caminho ele foi aberto, ele foi aberto da região para poder ligar a área do Rio de Janeiro até a região de mineração aqui, de Minas Gerais. Até então, esse caminho para se chegar na zona mineradora do nosso estado, as pessoas tinham que passar, ir até Paraty, passar por São Paulo, subir pelo sul de Minas até chegar lá. E era uma viagem que levava meses. Lembrando sempre que isso era feito a pé, utilizando mulas, tropas de mulas para carregar tudo que fosse preciso. Era uma viagem muito demorada, era proibido abrir um caminho nessa nossa região, aqui da Zona da Mata, especialmente por conta dessa facilidade de acesso, que encurtaria muito essa viagem. E no final do século XVII, caminhando já para o século XVIII, Garcia Rodrigues Paes, que era filho do Fernão Dias Paes, consegue então uma autorização para abrir esse caminho. Esse caminho então recebe o nome de Caminho Novo, porque o outro era o Caminho Velho. E essa viagem então ela passa a ser muito mais curta, eles levavam cerca de 30 dias para cumprir todo esse trajeto. Mas havia uma outra dificuldade, essa viagem feita no lombo de animais, que as pessoas precisavam de passar a noite, de descansar, e os animais também, que solução se daria para isso? Então a coroa portuguesa opta pela distribuição das sesmarias. Então são distribuídas diversas sesmarias ao longo de todo esse caminho novo. E é isso que interessa a gente particularmente, uma dessas sesmarias. A sesmaria, por exemplo, aqui a gente consegue ver ali o Caminho Novo, naquele pontilhadinho, ali em cima, e sempre na margem esquerda do Rio Paraibuna. E cada um daqueles nomes ali representam os nomes das pessoas que receberam essas sesmarias. Então a gente tem, por exemplo, a sesmaria do Simão Pereira, que deu origem à cidade. A sesmaria do Matias Barbosa, que deu origem à cidade de Matias Barbosa. E a gente vai ter também a sesmaria do Juiz de Fora, que depois vai trazer um nome para a nossa cidade, porque Juiz de Fora, a cidade, se desenvolveu exatamente nessa sesmaria. A primeira sesmaria que foi passada, então, que foi entregue, foi a que a gente conhece como Fazenda da Tapera. Também era chamada, aqui no mapa ela aparece ali como Alcaide Mor, logo depois de Juiz de Fora. E ela ali funcionava, essa sesmaria foi passada, então foi a primeira ocupação que houve, vamos dizer, de modo, uma primeira ocupação urbanística que aconteceu, mas não no sentido de se criar uma cidade, mas no sentido de se criar uma estrutura para aqueles viajantes, porque quem recebia as sesmarias tinha a obrigação de plantar milho para oferecer para os animais, obrigação de ter uma venda para oferecer alimento para os viajantes e também um local para pouso, que muitas vezes era um rancho apenas com um telhado, mas com um local também para os animais poderem dormir e os tropeiros também poderem descansar. Essa era a obrigatoriedade que eles tinham, de dar uso para essa terra. E a outra sesmaria, já por volta de 1712, é passada a sesmaria para um português chamado Luiz Fortes Bustamante Sá. Esse português trabalhava como Juiz de Fora no Rio de Janeiro e ele recebe essa sesmaria aqui. Essa sesmaria ficava exatamente na região onde a gente tem o centro de Juiz de Fora hoje. Aqui onde nós estamos, inclusive, são terras dessa sesmaria. E ela ia do Morro de São Bernardo até o atual Morro do Cristo. Então pegava todo esse vale do Rio Paraibuna, mas na margem esquerda do Paraibuna, onde a gente tem a Avenida 7 de Setembro, Garibaldi Campins, foi onde ele construiu o casarão nas imediações do atual Colégio Santos Anjos.
E ali ele fez essa casa, ficou muito pouco tempo em Juiz de Fora, mas a Sesmaria, a área, que foi conhecida também como fazenda, ficou conhecida como fazenda do Juiz de Fora. A exemplo da Sesmaria do Simão Pereira, que ficou conhecida como Simão Pereira, a do Matias Barbosa ficou conhecida como Matias Barbosa, e Juiz de Fora foi a mesma coisa. Então essa Sesmaria foi passada aqui. Poucos anos depois que o Luiz Fortes Bustamante Sá chegou aqui e construiu essa casa, ele passou essa propriedade para a filha dele, para um genro. E eles venderam então essas terras para um espanhol chamado Antônio Vidal. E aí começa a aparecer o primeiro Antônio dessa nossa história. Antônio Vidal, ele compra essa propriedade, ele era recém-casado, passou a morar ali com a esposa e ele ele se comunica com o bispo, até então um bispo do Rio de Janeiro, não havia bispado em Minas Gerais. Ele entra em contato com o bispo e pede autorização para construir uma capela nas terras dele, ou seja, nas terras da fazenda do Juiz de Fora, porque ele informa na correspondência que a fazenda ficava distante 6 léguas de Simão Pereira, que era a única igreja que havia. Aqui, por exemplo, nesse recorte desse mapa, a gente consegue ver, Simão Pereira está aqui, ó, tem uma cruzinha. Então, isso está sinalizando que é onde tem a igreja, onde está a freguesia, né, onde fica a paróquia. E nenhuma dessas outras, vocês podem observar, não tem nenhuma outra cruzinha. Então, não tinha nenhuma outra igreja próxima. E ele informa, esse aqui que a seta em azul está mostrando é o Rio Paraibuna, a linha amarelo é a fazenda, né, do Juiz de Fora, as terras, então, do Antônio Vidal. E ele informa, então, que eram 6 léguas de distância, muito difíceis de serem vencidas. No tempo de chuva, porque era muita lama. No tempo de seca, porque era muita poeira. E, então, eles tinham essa dificuldade, fora o relevo também desse caminho, que dificultava bastante. E o bispo, então, o que ele faz? Ele envia um representante para que esse representante verificasse se o Antônio Vidal estava de fato falando a verdade, se havia mesmo essa distância e se ali seria um bom local para se fazer uma capela. O representante do bispo vem, verifica que sim, eram 6 léguas de distância, verifica que era um caminho difícil de ser vencido e que se ali fosse construída uma capela, isso beneficiaria não só a família e quem morava próximo, mas também todos os outros viajantes que estivessem passando pelo caminho, porque teriam a oportunidade não só de receber os sacramentos quando tivesse um padre para celebrar, mas também a oportunidade de fazer suas orações, quem tivesse filhos, os filhos poderiam ser batizados ali e tudo mais. Sendo assim, em 1741, Antônio Vidal e a esposa passam uma escritura de doação e de dote para a construção de uma capela. Então, não só eles tiveram a autorização do bispo para poder fazer essa capela, como também eles doaram o terreno e doaram uma quantia financeira para que essa capela fosse mantida. Esse daqui é uma cópia da escritura original em que eles estão doando este documento. Essa capela, então, Antônio Vidal decide colocar como padroeiro, né? Honrar como padroeiro o seu santo onomástico. Então, esta é a primeira capela dedicada a Santo Antônio aqui na nossa região. E o representante do bispo, quando ele vem visitar e vem demarcar, ele que marca o local onde a capela vai ser construída, ele estabelece que ela vai ser construída próxima à sede da fazenda. E isso, então, indica que a primeira capela dedicada a Santo Antônio, aqui na nossa região, ela foi construída nas imediações do atual Colégio Santos Anjos, e não na região do Morro de Santo Antônio, que é a região do atual bairro Santo Antônio, porque essa documentação, a gente vai ver mais para frente outras documentações que corroboram essa minha proposta. Os filhos do Antônio Vidal foram todos batizados na capela de Santo Antônio do Juiz de Fora, como ela passou a ser conhecida. Aqui eu trago 2 registros, 2 assentos de batismo de dois dos filhos dele, inclusive um deles se torna padre depois. Em ambos eles dizem ali, ó, o primeiro, que é de 1757, diz que a criança foi batizada na capela de Santo Antônio, cita no sítio chamado Juiz de Fora. E o outro filho dele, que é o José Vidal de Barbosa Lage, de 1759, também vem o mesmo assento. Capela de Santo Antônio, cita no sítio chamado Juiz de Fora. Então isso, algumas pessoas, durante alguns anos, especialmente na década de 80,
havia um debate grande na cidade a respeito disso. Onde surgiu Juiz de Fora? Qual foi o local? A gente lendo os jornais da época, a gente consegue perceber, né? A gente consegue captar todo esse debate que houve naquele momento, e esses batismos aqui, eles também corroboram isso, de que a capela, já existia uma capela ali naquela região da fazenda do Juiz de Fora, na região do atual bairro do Colégio Santos Anjos. Os filhos do Antônio Vidal, 2 deles se envolvem na Inconfidência Mineira. Um deles, o Domingos, ele morre em degredo, inclusive. E os outros filhos dele que permanecem aqui, eles vendem toda essa propriedade, depois que os pais falecem. Eles vendem toda essa propriedade a um segundo Antônio, que é o Antônio Dias Tostes, que a gente muitas vezes, né, já conhece, já ouviu falar dele. Antônio Dias Tostes, então, se torna proprietário das terras da fazenda do Juiz de Fora a partir de 1812. E ele, então, vendo a situação em que a capelinha de Santo Antônio, construída pelo Vidal, ela não estava em bom estado, Antônio Dias Tostes faz, então, um requerimento ao bispo, nesse caso já o bispo de Mariana, faz um requerimento para poder reconstruir a capela num novo local. E naquele momento a gente já tem a presença da família real aqui no Brasil, né? Dom João VI já tinha chegado. Então, a partir daquele momento, não bastava apenas ter autorização da igreja para se fazer ou se reconstruir uma capela, por exemplo. Precisava-se também da autorização imperial, né? Da autorização real. Então, Antônio Dias Tostes pede autorização não só ao bispo, como também autorização a Dom João VI. Dom João VI passa essa autorização até num prazo mais rápido, mas o bispo de Mariana demora bastante para passar essa autorização. Esse aqui é o documento em que o Antônio Dias Tostes pede essa autorização para refazer a capela. Então isso prova que não é ele quem faz a primeira capela de Santo Antônio, é ele que está reconstruindo a capela. Então ali onde eu grifei, ele está dizendo que ele possui uma fazenda denominada O Juiz de Fora, em que se acha uma capela de Santo Antônio, que por estar muito arruinada, ele me pediu licença para mudar a dita capela. Então essa capela ela vai ser transferida para um novo terreno. Em 1815, Dom João VI, então, concedeu a autorização, a provisão régia para que o Antônio Dias Tostes reconstruísse essa capela. Em 1916, o Saint-Hilaire passou aqui nessa nossa região e ele mencionou a capela que foi construída pelo Vidal. Ele menciona que, ele vai falando lá, 1 légua e 3/4 de Marmelo, que é nas alturas de onde a gente tem hoje ainda, né, a usina de Marmelos, se encontra a habitação de Juiz de Fora. Nome que, sem dúvida, procede do emprego que ocupava o primeiro proprietário. Da venda de Juiz de Fora, tem-se sob os olhos uma paisagem encantadora. O Paraibuna corre ao lado do caminho. Perto há um cruzeiro. Mais longe se vê uma capela abandonada e as ruínas de um engenho. Então é um registro bastante interessante, que não só ele conta o que ele encontrou aqui na região, né, em termos assim de rancho, de venda, nesse sentido, mas também ele menciona essa capela que de fato já não estava em bom estado. Aqui a gente tem um outro mapinha, né, um outro trecho que eu trouxe, que ali mostra o Marmelo e logo ali a gente consegue ver Juiz de Fora. Para vocês conseguirem perceber mais ou menos essa distância, que ele fala que é de 1 légua e 3/4. E somente em 1821, então, desde 1815, Dom João VI tinha autorizado a reconstrução da capela, mas o bispo de Mariana só vai autorizar em 1821. Então, essa provisão só é passada nessa data, né? Então, 6 anos depois, e até então, Antônio Dias Tostes não mexeu com a capela. Ela foi ficando, se deteriorando mais, mas ele ainda não tinha autorização eclesiástica para poder fazer essa reconstrução. A partir do momento que ele recebe essa autorização, aí sim ele já começa a reconstruir a capela num novo local. E isso é bastante interessante porque em 1824, ou seja, 3 anos depois que ele obtém a autorização, há um padre visitador que, a pedido do bispo, ele sai visitando todas as paróquias, né, todas as freguesias de Minas Gerais. E em 1824, ele passa aqui na nossa região, a nossa região que pertencia então à freguesia de Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira,
Ele passa então fazendo essa visita e vai descrevendo todos os bens que ele encontra. Então ele descreve como era a igreja matriz e as demais capelas filiais que haviam. E uma dessas capelas filiais que ele menciona é a capela de Santo Antônio das Boiadas. E aí, pela primeira vez, a gente vai encontrar essa denominação, que acabou ficando muito no imaginário popular dos juízes foranos, é a capela de Santo Antônio das Boiadas. E ele diz que ela está a 4 léguas da matriz e que ainda se trabalha na sua perfeição. É a nova em bom local. Então, com isso, a gente comprova que essa aqui é a capela que 3 anos antes o Vidal teve autorização para reconstruir, e não só ele fala que ela é a nova, então quer dizer que havia uma antiga, e não apenas isso, a distância dela até a matriz de Simão Pereira é de 4 léguas. E a distância que era da fazenda do Juiz de Fora até Simão Pereira, quando o Antônio Vidal pede para fazer a primeira capela, é de 6 léguas. Então a gente tem uma distância entre as duas capelas, a primeira e a segunda, uma distância de 2 léguas. E quando a gente olha hoje, comparando no Google Maps, você encontra 2 léguas de distância entre aquela região do Colégio Santos Anjos e a região do bairro Santo Antônio. Então, com isso, a gente consegue, mais uma vez, comprovar que a capela construída no atual bairro Santo Antônio não é a primeira capela dedicada a Santo Antônio na nossa região, mas a segunda. Então, se a gente for partir do princípio de que Juiz de Fora vai surgir aonde surgiu a primeira capela dedicada a Santo Antônio, nós teríamos que considerar que Juiz de Fora então surgiu na região do atual Colégio Santos Anjos. Mas se a gente for considerar que Juiz de Fora surgiu a partir do primeiro núcleo urbano, de fato organizado urbanisticamente, aí a gente vai considerar essa região que nós estamos aqui agora, que é um povoado que vai surgir logo depois, quando em 1838 chega aqui na nossa região um alemão engenheiro chamado Henrique Guilherme Fernando Alfred, que havia sido contratado pela presidência da província de Minas Gerais para abrir um outro sistema, uma outra malha de estradas no nosso estado. A proposta do Henrique Alfred qual era? E qual era a necessidade, qual era a demanda da presidência da província para ele? Que estes caminhos fossem largos o suficiente para que se passassem carroças, para se facilitar o escoamento da produção e o tráfico mesmo das pessoas e dos animais, porque até então havia aqui caminhos, picadas, em que se andava praticamente um atrás do outro, Então, fazendo estradas mais largas, facilitaria muito mais esse trânsito. E o Henrique Alfred, ele vem aproveitando da divisa de Minas Gerais com o Rio para cá, ele vem aproveitando boa parte do traçado do Caminho Novo, até chegar na altura do atual ponte, onde a gente tem ainda uma ponte, que é a Ponte do Zamba, perto de Matias Barbosa, e ali Henrique Alfred, então, decidiu, ao invés de seguir com a estrada, que recebeu o nome de Estrada Nova, Estrada do Paraibuna, ao invés de ele seguir na margem esquerda do Rio Paraibuna, ele decide atravessar a ponte e fazer a estrada, então, do lado direito do Rio Paraibuna. E vindo para o lado direito do Rio Paraibuna, ele faz uma grande reta, que é hoje a atual Avenida Rio Branco. Uma reta que é bastante larga, uma estrada que é bastante larga, e que a gente consegue ver que ali ele já havia um indício já de que ele tinha essa intenção de realmente que essa área fosse urbanizada. Até então, até a abertura da estrada pelo Henrique Alfred na margem direita do Rio Paraibuna, aqui era um grande pântano. Não significa que não houvessem caminhos menores, mas não era nada que pudesse ser tão fácil o trânsito por ali. Henrique Alfred, então, faz essa estrada mais larga, que vai dar origem, então, nesse local, vai dar origem à nossa cidade. Aqui a gente tem um outro mapa, esse é um mapa já do início do século XX, em que ele registra ali Boiada. Vocês podem ver que Juiz de Fora aparece escrito 2 vezes. E isso é interessante porque essa Juiz de Fora aqui, mais de baixo, que tem uma cruzinha, é onde nós estamos. Essa cruzinha ali é a catedral, vamos dizer assim.
E aquela outra Juiz de Fora que está lá, está na margem esquerda do Paraibuna, é a fazenda do Juiz de Fora. Então, vamos dizer assim, era o coração da Sesmaria, onde o Juiz de Fora viveu, onde o Antônio Vidal viveu, onde foi feita a primeira capela dedicada a Santo Antônio. E aqui é Boiada, que é nas imediações do atual bairro Santo Antônio. Ali a gente tem Tapera, Alcadimor, e Gratidão, né, que é ali a região do Morro da Glória e tudo mais. E interessante que o Albino Esteves, ele faz um apontamento no álbum do município em 1915, falando sobre a chegada do Henrique Alfeld aqui na região. E aí ele diz que um homem, traçando a diretriz para outro caminho, deixara inútil a estrada da boiada, ou seja, o caminho novo, entregando aos viajantes na várzea uma outra, por onde seguiam a seus destinos sem mores canseiros. E a partir do momento em que essa grande reta é aberta, onde hoje a gente tem na Avenida Rio Branco, começa a se formar aqui um povoado. Pessoas que viviam na região da Boiada, que está ali em cima do atual bairro Santo Antônio, e em outros distritos também que haviam aqui. Nesse momento essa região pertencia à Barbacena. Essas pessoas começam a migrar para essa região e começam a construir suas casas ao longo dessa reta que a gente tem, está escrito como estrada atual, que é a Avenida Rio Branco. Ali a gente tem o Rio Paraibuna, naquele traçado mais escuro. Lá no cantinho está a fazenda do Juiz de Fora. E aqui essa reta que a gente tem perpendicular é a atual Rua Alfield. Então a gente tem já aqui nesse princípio, esse ribeirãozinho que está aqui, bem sinuoso, é o Ribeirão da Independência, né, que está sobre a atual Avenida Itamar Franco. Só para vocês poderem se situar melhor. Então, graças a essa abertura dessa reta, essas pessoas começam a migrar para esse lugar e para esse novo povoado que florescia, principalmente saindo da Boiada e se mudando para cá. Tanto começam a se mudar e começa a haver um aumento populacional nessa região, que em 1844, ou seja, cerca de 6 anos depois que o Henrique Alfeld tinha aberto a estrada, e a gente tem ali uma fotografia da então Rua Direita, né, que é a atual Rio Branco, em 1861, mas em 1844, quando a gente ainda, a localidade ainda não era vila, ainda não tinha sido elevada à condição de vila, os moradores então se organizam e pedem autorização à presidência da província de Minas Gerais para construir uma capela. Então eles sentiam a necessidade de terem uma capela mais próxima deles, porque até então a capela que existia é a segunda dedicada a Santo Antônio, construída pelo Antônio Vidal lá na região da Boiada. Então, se eles quisessem ir à igreja, para a igreja, eles teriam que atravessar isso tudo e chegar lá na Boiada, no atual bairro Santo Antônio. E eles sentiam a necessidade de ter uma capela aqui, nesse novo povoado que se formava. Então, eles pedem essa autorização. Esse documento aqui é um documento em que a presidência da província diz que permite, né, que autoriza essa construção, se tiver autorização do bispo. E esse documento foi assinado no dia 4 de março de 1844. No dia 10 de março, também de 1844, ou seja, poucos dias depois, o representante do bispo escreve respondendo que a igreja está de acordo que a capela seja construída e que, inclusive, os moradores do povoado já estavam construindo uma capela. Então, quando eles pedem autorização, no princípio de março, essa capela já estava em construção. E tanto estava em construção que no mesmo mês de março de 1844 foi aberto um processo junto à presidência da província pelo Henrique Alfeld. Aqui vocês podem ver nessa reta, esse é a atual Avenida Rio Branco. E cada retângulo desse aqui representa uma propriedade. Então a gente tem casas, comércios, etc., né, cada um. E vocês podem ver que todos eles seguem um afastamento. Eles seguem um alinhamento em relação à estrada. Então, havia uma distância mínima que se podia construir da estrada até aquela construção, que se podia fazer aquela construção. Poderia ser até mais recuado, mas havia um recuo mínimo. E há uma mulher chamada Antônia Francisca da Cunha, né? Essa história é cheia de Antônios e Antônias. Essa Antônia, ela decide não obedecer a esse distanciamento mínimo.
ela decide que ela ia construir aonde ela queria. E ela então faz dela aquele quadradinho vermelho que está ali. Antônia então decide construir mais perto da estrada do que estava previsto. E ela foi notificada, foi informada de que a casa dela estava sendo construída fora do alinhamento. Antônia teimou e continuou a construção. O que o Henrique Alfred faz, então? Henrique Alfred abre um processo contra ela junto à presidência da província para que essa situação fosse regularizada. Acontece que Antônia recebe ordens para demolir a sua casa e construir no alinhamento. Mas graças, eu sempre digo, há males que vêm para o bem, Deus sempre tira um bem de tudo, e graças a essa teimosia da Antônia, a gente pode dizer que a gente tem o primeiro mapa de Juiz de Fora, com os nomes dos proprietários, inclusive. E esse mapa foi feito também em março de 1844. E aqui a gente já vê sinalizado a capela de Santo Antônio do Juiz de Fora, exatamente no local em que a gente tem a catedral hoje. A gente consegue observar ali pela marcação do nível que ela está num ponto mais elevado, no alto de um morro. A gente tem ali o Ribeirão da Independência, o caminho para a Fazenda de São Mateus e todos os outros que depois se tornam ruas aqui na nossa cidade, mas a gente já consegue ver sinalizado, ou seja, quando os moradores solicitaram autorização para fazer, no mesmo mês o Henrique Alfred fez esse desenho, ele já sinalizou a capela. Então, de fato, o Bispado de Minas Gerais estava muito bem informado que a capela aqui já estava sendo construída antes de ter autorização. E essa é, então, a terceira capela dedicada a Santo Antônio nas terras da Fazenda do Juiz de Fora. Mas é essa capela aqui que vai dar origem à catedral que nós temos hoje, já que ela está no mesmo local. Falando ainda lá do Morro da Boiada, do atual bairro Santo Antônio, ficou bastante conhecido no imaginário popular juiz forano a questão da imagem de Santo Antônio, que dizem que ela foi levada para a capelinha, que depois vai se tornar matriz, que é hoje a catedral, e que ela misteriosamente aparecia no dia seguinte na capelinha da Boiada. O Lindolfo Gomes, que foi um grande folclorista, fez esse registro a respeito dessa história, e ele diz, lá no Morro da Boiada, onde era antigamente o Arraial de Santo Antônio, que existia antes de se fundar Juiz de Fora, havia uma capelinha do santo e um cemitério. Quando a população do morro desprezou o local e veio cá para a Vargem, onde está agora a cidade, trouxeram em procissão a imagem para o oratório do vigário. Mas qual? A imagem voltou para a sua capelinha. Tornaram a trazer o santo, mas ele tornou a voltar. Era mesmo uma teima sem remédio. Santo Antônio da Boiada era milagroso deveras e o povo tinha com ele muita devoção. Valha-me Santo Antônio da Boiada, estava logo tudo arranjado, desde que fosse para o bem, que para mal não há santo que ajude. Essa imagem de Santo Antônio, que ainda hoje está no altar principal da catedral, por todas as características artísticas dela, a gente consegue perceber que ela é uma imagem que foi feita no século XVIII, e tudo leva a crer que essa seja a imagem original da capela feita pelo Antônio Vidal, aquela feita lá na região do atual Colégio Santos Anjos, que essa imagem de lá, ela foi levada para a capela da Boiada, no atual bairro Santo Antônio, e depois de lá foi trazida para essa terceira capela, que é essa que a gente tem a foto aqui, essa foto está lá no Museu Mariano Procópio, e depois foi construída a catedral e a imagem continua lá. Inclusive, ela voltou para o altar-mor em 2020, depois que foram concluídas as obras de restauração das pinturas internas da catedral, mas eu vou falar disso mais à frente. Em 1850, o pequeno povoado, então, foi elevado à condição de vila. E a partir do momento que ele é elevado à condição de vila, é criada a freguesia aqui, então é criada a paróquia de Santo Antônio. Por isso, a paróquia da catedral é a paróquia mais antiga da nossa cidade. E essa é a data, 31 de maio, que a gente comemora o aniversário de Juiz de Fora, mas na verdade não é o aniversário da elevação à categoria de cidade, mas sim a categoria de vila. Um ano depois disso, então um ano depois que aquela capela foi elevada à condição de matriz de Santo Antônio, passou por aqui um viajante alemão chamado Hermann Burmeister. Burmeister, ele faz então
uma série de anotações sobre tudo que ele foi vendo, né, nesse trajeto entre o Rio de Janeiro até chegar na área de mineração, que era o foco principal, né, o destino final da viagem dele, e ele vai registrando tudo. E quando ele passa aqui, ele diz que Juiz de Fora tinha uma longa fila de casas e uma grande igreja de 2 torres situada para o lado da encosta. E ainda estava em construção mormente as torres, que já tinham telhado, mas nenhuma parede ainda. Surpreendi-me ao ver que o telhado era de zinco. Então é bastante interessante que já em 1851, ou seja, 174 anos atrás, a gente já vê um registro, a gente já tem um registro de que a igreja tinha as 2 torres que ainda hoje são uma característica arquitetônica bastante marcante, né, da catedral. Todo mundo conhece a catedral, quem passa ali, até mesmo quem não é católico, às vezes nunca entrou na catedral, mas conhece, chama atenção, além da cúpula que foi construída depois, as 2 torres. Então, em 1851, a gente já tem um registro das torres sendo ali construídas. Aqui eu trouxe 2 imagens, quer dizer, na verdade é a mesma imagem, é um detalhe aqui, é uma mais ampla, que mostram, né, Juiz de Fora, e ali então a matriz de Santo Antônio. É bem interessante porque a fachada principal, ela é praticamente a mesma que a gente tem na catedral ainda hoje, mas uma coisa que desperta a curiosidade de quem vê é esse muro grande que está, né, ao redor da igreja, da matriz. Porque a igreja ela foi construída no alto de um morro, né? Então, hoje a gente tem um jardim, um gramado, mas não era assim. Eles construíram esse muro para contenção da terra, para evitar que houvesse desbarrancamento, mas esse muro não teve uma manutenção adequada. Ele já estava bastante antigo, precisando de reparos. Os jornais na época viviam informando que isso podia ser um risco para a população, até que em 1909 deu uma chuva muito forte e uma parte desse muro, do lado ali, onde hoje a gente tem a rua Fernando Lobo, uma parte do muro caiu. Desmoronou, não machucou ninguém, mas isso foi suficiente para que então, na matriz, se formasse uma comissão para desmanchar esse muro. Ali, muito antes, havia sido um cemitério, o primeiro cemitério aqui desse povoado que foi formado. As pessoas que faleciam eram sepultadas ou dentro da matriz ou no entorno da matriz. Mas já na década de 1860 já havia sido construído o cemitério municipal, então não havia mais essa prática de sepultamento ali. Então o que eles fizeram? Formaram uma comissão para desmanchar todo esse muro. Vocês podem ver por essa imagem aqui quão alto era esse muro, né? Aqui a gente tem esses homens aqui estão em cima das carruagens, então eles estão mais elevados, mas aqui olha só, a gente tem uma pessoa aqui e eram bastante altos. Esse muro, então, ele foi desmanchado e foi feito um projeto de ajardinamento, então, desse adro, né, do entorno da matriz. As pedras que foram retiradas daqui foram utilizadas no calçamento da atual Avenida Rio Branco, do Largo do Riachuelo até a Rua Floriano Peixoto. Então, eu falo, se a gente tirar o asfalto, várias camadas de asfalto que estão ali, lá o primeiro calçamento que a gente vai encontrar são as pedras que faziam, né, que formavam esse muro aqui, da então matriz de Santo Antônio, aqui em Juiz de Fora. E aí eles fizeram esse projeto de ajardinamento, que é basicamente o mesmo desenho que nós temos hoje nos jardins da Catedral, com algumas pequenas alterações, mas com as mesmas alamedas. Ali onde a gente tem hoje a gruta, né, de Nossa Senhora Aparecida, foi projetada uma fonte luminosa, então ali havia uma fonte, mas o entorno, né, quer dizer, o entorno mudou completamente, né, porque hoje a gente só tem prédios, né, a gente tem mais árvores, inclusive, essas árvores cresceram, mas a gente não tem mais aquelas casas lá atrás, mas em termos de alamedas, elas são praticamente as mesmas. Ele ficou concluído em 1910, então ainda é o mesmo desenho que foi feito, projetado depois que se tiraram aqueles muros, e aí eles foram fazendo declives mais suaves para evitar o desbarrancamento e também para facilitar o acesso das pessoas. E em 1924 é criado aqui em Juiz de Fora, então, o bispado. A gente já tinha essa matriz, que já estava nessa condição de matriz havia 74 anos,
E havia esse grande desejo de se criar um bispado aqui, porque o bispado de Mariana era muito grande, né? Já era arcebispado de Mariana, era muito extenso. Então, em 1923, um ano antes, um grupo de católicos se reúne para poder organizar a criação desse bispado. E eles se dividem em duas alas, uma ala feminina e uma ala masculina. A ala masculina ficou responsável por arrecadar os recursos necessários para a instalação, digamos, administrativa do bispado. Então, é onde a cúria, né, iria funcionar, onde seria um escritório, quem seriam as pessoas que ficariam ali, o que era necessário para poder funcionar. E o outro grupo era o grupo feminino. Esse grupo feminino ficou responsável por cuidar, por providenciar uma casa para o bispo. Então, onde o bispo ia morar, conseguiram uma casa, foi uma casa cedida, aqui na Rua Espírito Santo, mas precisava de mobília, roupa de cama, mesa, banho, utensílios, tudo, absolutamente. Então, precisava um local para o bispo residir, mas se você tem um bispado, você tem uma catedral. E então, onde seria a catedral? Como se fazer uma catedral? Haveria dinheiro para se fazer uma grande obra e se construir uma catedral? Naquele momento, por questões financeiras, optaram então por fazer uma reforma na matriz, para que a matriz fosse então elevada à condição de catedral, de modo, vamos dizer, adaptado liturgicamente, mas para que depois fosse então construída uma catedral digna do bispado. E o que eles decidem então, o que eles fazem, né, de alteração? Esse registro aqui foi feito pelo cônego Maximiliano de Oliveira, fez um trabalho muito bonito de registro, né, da história da nossa arquidiocese, e ele diz então que as reformas constaram do novo piso, ampliação da capela-mor ou presbitério, nova pintura estilizada artística, mesa de comunhão, com um grande quadro bronze em relevo da Santa Ceia, novo púlpito com as imagens em relevo dos evangelistas, de fina madeira, obra de entalhe riquíssimo, altar de mármore espaçoso, mas não é o altar que nós temos hoje, apesar de ser de mármore, era um outro. Sólio episcopal e trono artístico com madeira de alto espaldar, estilo nobre e austero, novas instalações elétricas, luzes de cristais reformados, e ele vai falando que isso tudo dava um aspecto grandioso à velha matriz de Santo Antônio. Então aqui a gente tem uma fotografia da matriz de Santo Antônio. Essa daqui era a igreja antes de ser criado o bispado. Aqui a gente tem um quadro de São Sebastião, um confessionário, o púlpito está logo ali do lado, aqui é a mesa da comunhão. A gente tem a imagem de Santo Antônio ali, quase não dá para ver no nicho porque ela fica bem escura. A gente tem aqui a imagem de São José e de Nossa Senhora, que são as mesmas que estão ainda hoje no altar-mor da catedral. Essa imagem de São José traz o menino Jesus dormindo no colo, quase toda imagem de São José ele traz o menino Jesus no braço. Mas essa é bem interessante porque o menino Jesus está dormindo. Quem tem a oportunidade de vê-la de perto, a gente vê que o queixinho do menino Jesus está até relaxado, assim, que é aquele neném que está dormindo tranquilo no colo, né, do pai adotivo. Essa imagem e uma outra de São Miguel, que ainda hoje se encontram na catedral, elas foram trazidas da França, encomendadas pelo Francisco Batista de Oliveira, que era proprietário da Casa da Baratesa. Ele encomendou essas imagens da França, deixou as imagens expostas na Casa da Baratesa, que funcionava aqui na Rio Branco, onde a gente tem o edifício Brumado. E ali ficava um cofre na frente, que quem passasse e pudesse colaborar, colocava ali uma contribuição financeira para ajudar a pagar as imagens, mas Francisco Batista de Oliveira já tinha pago por elas. A imagem de Nossa Senhora provavelmente veio da mesma casa artística francesa, por causa do estilo dela, a gente acredita que veio de lá também. E todas elas ainda permanecem no altar da catedral. Então, esse daqui era o visual da matriz de Santo Antônio, quando foi criado o bispado. E qual foi então a alteração que eles fizeram? Eles mantiveram basicamente as mesmas pinturas, abriram salas laterais aqui, que eram necessárias para apoio, para a sacristia, moveram o confessionário. Já tem uma imagem de Santa Teresinha, que já aparece aqui.
O quadro de São Sebastião não aparece nessa foto. A gente tem o altar basicamente com a mesma disposição e a mesa o púlpito ele foi transferido de lado e ali a gente encontra a cadeira, o trono episcopal. Então, olha só, eu vou voltar aqui para vocês poderem ver mais uma vez. E essa foi a alteração. Foram de fato alterações pouco significativas, mas foi o que foi possível fazer naquele momento para se elevar então a matriz à condição de catedral. Então isso tudo foi feito em 1924 para a criação do bispado. Ano passado nós comemoramos os 100 anos da diocese, mas o primeiro bispo de Juiz de Fora só chegou um ano depois. Então esse ano que a gente comemora a chegada do primeiro bispo de Juiz de Fora, que é Dom Justino José de Santana, que era baiano e chegou aqui em fevereiro de 1925. E é bem interessante porque ele foi recebido, né, por toda a sociedade juizforana. As pessoas foram até a estação de trem, fizeram o acolhimento dele pelas ruas, ali ele passeando com um palio, ele está ali sentado. E aqui a gente tem um discurso que foi feito em homenagem, né, à chegada do Dom Justino. Aquele que está ali de pé com a mão assim para cima é o Machado Sobrinho, que está fazendo o discurso. E é bem interessante porque a gente tem o registro fotográfico de uma citação que o cônego Maximiliano faz no livro dele. E o cônego Maximiliano ele cita o discurso do Machado Sobrinho na chegada do Dom Justino, e ele diz que, porque a gente pode observar, olha só, que todos os outros estão com um papelzinho na mão, né? Provavelmente seus discursos, alguma palavra que eles iam ler, e o Machado Sobrinho sem nada na mão, até com a mão para cima, né, falando bem de improviso, e o cônego Maximiliano diz: ficou relembrado na memória de todos, entre os discursos proferidos, o feliz improviso do professor Machado Sobrinho, dizendo que Sua Excelência Reverendíssimo Senhor Bispo Dom Justino era recebido no coração do mundo, porque Juiz de Fora é o coração de Minas, Minas o coração do Brasil, e o Brasil o coração do mundo. Então é interessante porque não só tem o registro da lembrança, né, que o cônego Maximiliano provavelmente acompanhou tudo isso, mas a gente também tem um registro fotográfico que comprova, né, esse improviso do Machado Sobrinho. Essa daqui é uma fotografia do interior da catedral, Dom Justino celebrando, vê que já tem alguns enfeites luminosos no entorno da imagem, e a imagem que está lá em cima não é a imagem histórica do século XVIII. É uma outra imagem que ainda hoje continua na catedral, mas não é aquela. Provavelmente porque aquela ela é menorzinha, né? Então eles conseguiram uma maior e colocaram ali, mas aqui continua São José e ali Nossa Senhora. Dom Justino tinha uma preocupação, logo que ele chegou, na verdade uma não, pelo menos 3 preocupações, mas 2 delas ele já dá início, né, à solução já em 1926, ou seja, um ano depois que ele chega, que é a construção do Seminário Santo Antônio e a criação do Lampadário, que é um veículo de comunicação oficial da Diocese de Juiz de Fora e que funcionou, né, assim, foi publicado por muitas décadas. Essas 2, então, um ano depois que Dom Justino chega, ele dá princípio a isso. Já em 1939, Dom Justino organiza, então, o primeiro congresso eucarístico da nossa cidade, o primeiro congresso eucarístico diocesano, cuja missa foi celebrada no campo do esporte também, e aqui a gente tem uma fotografia do cardeal Dom Sebastião Leme, né, lá no Rio de Janeiro, junto com o Dom Justino e o Rafael Sirigliano, que era então prefeito de Juiz de Fora. Isso foi feito em 1939, em preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. Havia uma preocupação, eu falei com vocês, Dom Justino tinha 3 preocupações: seminário, criação de um veículo de comunicação, e a terceira preocupação do Dom Justino era fazer uma catedral, porque a matriz, a catedral que havia, era uma matriz, vamos dizer assim, reformada, uma matriz pequena, era uma igreja pequena, que não dava conta. Então, em 1940, Dom Justino publica uma carta pastoral, convidando todos os diocesanos, né, os católicos da nossa diocese, a se unirem a favor desse objetivo principal de se fazer uma catedral. E aí, havia mais uma vez, aí aconteceu, vamos dizer, uma mobilização entre as pessoas que se dividiram em 2 grupos. Um grupo defendia que devia-se deixar
a velha matriz que tinha sido adaptada como catedral, quietinha lá no mesmo lugar, como um marco histórico, e devia se adquirir um novo terreno e se fazer uma catedral do zero, nova, com um projeto completamente diferente. E o outro grupo defendia, devia manter, fazer a nova catedral no mesmo local, vamos dizer assim, desmanchar a antiga e fazer uma nova ali. E ficou esse debate, esse embate muito grande. A proposta de Dom Justino era que a catedral ficasse pronta em 1950, quando o Juiz de Fora comemoraria o seu centenário, e aí já se teria essa grande catedral para fazer as festividades lá também. E aí, Dom Justino, então, encomendou 2 desenhos. Ele encomendou um desenho a um arquiteto italiano chamado Luiz Fossati. Luiz Fossati fez um desenho, uma proposta de uma catedral neogótica, bastante diferente de tudo que a gente tem arquitetonicamente aqui na cidade, e com essa ideia de que ela fosse construída num novo local. Quando isso foi publicado, quando isso chegou para a população não concordou, houve uma reação negativa muito grande, e diziam, isso não tem nada a ver com Juiz de Fora, isso não tem a ver com a nossa cidade, não tem a ver com a nossa cultura. E aí o Dom Justino falou, não, isso é só um desenho, vou pedir um outro. Procurou então um outro arquiteto chamado Henri Sajou, um francês. Henri Sajou vai fazer então essa proposta de fazer uma catedral, um concreto armado com uma torre cineira altíssima. Quando isso foi publicado, mais uma vez os juiz-foranos falaram, não é isso, ninguém gostou nem de um nem de outro. E isso, os anos foram passando, já se aproximava de 1950 e não tinha nada resolvido. A catedral ainda era a matriz das 2 torres que o Burmeister tinha falado em 1851. Ainda era mesmo, só com aquelas pequenas adaptações. Dom Justino, então, decide pôr um ponto final nisso. Não só pela questão, especialmente também pelo prazo, e também pela questão financeira, porque se fazer uma igreja do zero, uma catedral do zero, ficaria, claro, muito mais caro do que se fazer um projeto de adaptação, de ampliação. Em 1947, Dom Justino, então, contrata um arquiteto alemão chamado Carlos Freckmann. Carlos Freckmann havia chegado no Brasil alguns anos antes. Ele é de uma família bastante católica, tinha um irmão que era padre, e ele era totalmente contra o regime nazista. E ele ficou sabendo que ele havia sido denunciado pela secretária dele. Então ele ficou, e que a polícia iria no escritório para prendê-lo. Então eu conheci uma das filhas dele, que morou aqui em Juiz de Fora, talvez vocês tenham conhecido, que era a Dona Doris Pimon, que era o sobrenome dela de casada. E a Dona Doris me contou essa história. Ela tinha 10 anos de idade. E aí ela fala que o pai dela foi embora para casa, explicou para a esposa, falou, olha, eles vão me prender, eu tenho que fugir. Juntou algumas coisas, pegou e saiu, e a Dona Doris fala que na hora do almoço a mãe dela colocou a mesa normalmente, para ela, os 4 filhos, o lugar do pai, e ele não, claro, já tinha fugido, ele não chegou para almoçar. E nessa hora bate a polícia na porta, e a polícia pergunta onde ele estava, e ela fala, olha, eu não sei, eu estou esperando ele para almoçar, não sei onde ele está. E ele já havia fugido. E com isso ele consegue fugir para o Brasil. Aqui no Brasil, ele arruma um emprego como arquiteto num escritório de um profissional judeu, que era da mesma cidade onde ele era e que ele já havia ajudado anteriormente. O irmão dele falece num bombardeio, quando estava ajudando a esconder as pessoas embaixo, no porão de uma das igrejas. O irmão dele falece e ele fica aqui no Brasil trabalhando, mas naquele momento o diploma de estrangeiro não era reconhecido no Brasil. Então ele não poderia assinar oficialmente nenhum dos projetos. Então quando ele é contratado por Dom Justino, a guerra já havia terminado, e ele falou para o Dom Justino, olha, eu já estou com uma viagem marcada para a Alemanha, porque eu não vejo a minha família há praticamente 10 anos. Então eu preciso ver minha família. E o Dom Justino falou para ele, não tem problema, eu preciso do projeto, não tem problema se ele vai ser feito aqui ou feito na Alemanha. Carlos Freckmann, então, vai para a Alemanha, e lá, nesse momento, a família dele já estava morando na Baviera, numa cidadezinha bávara, e lá nesse local eles passaram muito aperto, muita dificuldade com questão de alimentação. A Dona Doris fala que ele perdeu 27 quilos.
que eles praticamente tinham pão e um pedacinho de manteiga para poder comer, e que iam até os açougues e compravam o líquido dos ossos de boi e de porco fervidos, que era o que eles tinham para se alimentar. Ele perdeu 27 quilos. E foi nessas condições que o projeto da nossa catedral foi feito lá na Alemanha. Carlos Freckmann, então, fez um projeto de se manter a fachada principal da catedral com as duas torres, mas fazer uma ampliação, vamos dizer assim, geral. Não só ela foi ampliada aqui na região do altar-mor, né, do altar principal, foi criada a grande cúpula, que tem mais de 13 metros de diâmetro, como também ele criou o transepto, dando esse formato de cruz para a catedral. E fazendo essa proposta de terem esses altares laterais também, que não havia. Aqui a gente tem outros aspectos, né, das plantas que ele fez, e é interessante observar que todas elas foram rubricadas por ele, porque ele não podia assinar como responsável. Mas quem assina como responsável pelo projeto é o Josué Lage Filho, que era engenheiro e então diretor da Escola de Engenharia, né, que depois vai ser a Faculdade de Engenharia da UFJF. E então ele que assina como responsável, que coloca o CREA, mas Dom Justino depois dá uma declaração para o Carlos Freckmann, dizendo que ele sim é o autor, além dele ter rubricado todas as plantas, ele tem, né, toda essa documentação que comprova. Carlos Freckmann fez várias outras igrejas no Brasil, fez no sul do país, fez a igreja de Três Itilhas, por exemplo, fez aqui em Minas Gerais a igreja de Rio Espera, e também é ele que faz o projeto do cenáculo, ele que é o mesmo projetista. Aqui a gente tem um outro aspecto do desenho da cúpula que ele faz, mas isso é um projeto, apesar de não ser uma catedral construída do zero, mas era um projeto grandioso. Quando essas plantas ficam prontas, 1947, faltavam 3 anos para o centenário de Juiz de Fora. Naturalmente, que eles não conseguiram concluir a obra a tempo. Então, em 1950, comemorando o centenário de Juiz de Fora, foi celebrado o 2º Congresso Eucarístico, também lá no campo do esporte, e quando eram atividades que precisavam ser feitas dentro da igreja, elas foram feitas dentro da Igreja da Glória, porque a catedral estava em obras, não tinha condição de receber os fiéis. Aqui a gente tem uma fotografia aérea de 1953. E é interessante, que a catedral está logo aqui. Não sei se vocês conseguem perceber que a cúpula estava em construção ainda. Então, isso é 53, a cúpula em construção. Por isso que em 1950 ela não tinha condição de receber o Congresso Eucarístico. Ali a gente tem, né, o Cine Teatro Central e uma Juiz de Fora praticamente sem prédios, né, altos, como a gente conhece hoje. Aqui são alguns aspectos da construção da cúpula. Foram fotos feitas pelo próprio Carlos Freckmann. Ele era especializado nessa construção de cúpulas, inclusive construiu várias nas igrejas na Alemanha, tem livros publicados e artigos publicados a respeito do assunto. E quando a catedral foi concluída, a gente tem esse desenho, né, essa volumetria que a gente conhece ainda hoje. Mudou alguma coisinha aqui nessa fachada, vamos dizer, vamos chamar assim dessa varanda, né? Mas o restante continua o mesmo. E quando a gente vê, né, essa catedral tão bonita, com essa assim tão ampliada, né, com esse capricho, né, arquitetônico, a gente fica sempre pensando como que é o interior dela. Né, dá vontade de saber como é essa catedral por dentro. E por muitos anos, acredito que todos vocês tenham conhecido, durante muitos anos a gente encontrou uma catedral sem grandes decorações artísticas. Uma catedral que a gente pode dizer que era um pouco insossa, né? Criança, quando vê essas fotos aqui, fala, porque é preto e branco, por isso que parece, né, que não tem graça. Mas não, né? Muitas das paredes, elas não tinham pinturas decorativas, havia alguma coisa próxima à cúpula, no altar-mor, ali no altar de Nossa Senhora do Carmo e também do Sagrado Coração, mas apenas isso. Então, quando a gente olha assim, a gente fala, nossa, não condiz com a grandiosidade do projeto arquitetônico quando a gente vê a catedral por fora. Olha lá, que são mais alguns aspectos. Até que em 2009, né, chegou aqui na nossa arquidiocese
o Dom Gil Antônio Moreira. E Dom Gil então decide fazer algumas intervenções na catedral. A primeira das intervenções que ele faz é a adaptação do presbitério. Até então havia um tablado bastante improvisado para que se celebrasse a missa, né? De acordo com as normas do Concílio Vaticano II. Dom Gil então manda fazer, né, um presbitério mais de acordo, né, apropriado para a celebração do rito, e também arruma, né, o piso da catedral, porque não sei se vocês vão se recordar, a catedral tinha alguns níveis, havia alguns degraus dentro e era muito comum que as pessoas caíssem ali e se machucassem. Então ele mandou nivelar. Hoje, quando você entra pela porta principal, você sobe uns 2 degraus, mas dali em diante você não tem mais degrau nenhum para subir. Até então havia níveis ali dentro. Então ela passou a ficar, vamos dizer, tudo no mesmo patamar, e o presbitério foi feito. Então, olha lá, a gente tem mais algumas fotos, né, que mostram o presbitério, e depois disso, né, e ela, o chão também todo no mesmo nível. Depois disso foram feitas as pinturas na cúpula. A cúpula, foi feita uma prospecção para verificar se havia pinturas por baixo. Há algumas fotografias que indicam que havia pinturas ali, mas essas pinturas já haviam se perdido, talvez por questão de infiltrações, de umidade, tudo não foi possível restaurar. Então Dom Gil mandou, né, encomendou de um artista essas pinturas aqui, que mostram a coração de Nossa Senhora, né, como Rainha do Céu e da Terra, e aqui são cenas da vida de Santo Antônio. Então a gente tem Santo Antônio pregando para os peixes, Santo Antônio quando ele sai com o Santíssimo Sacramento e aquele que os animais se ajoelham adorando o Santíssimo Sacramento, aquela passagem, e aqui a glória de Santo Antônio, né, quando ele morre e chega no céu. Dom Gil, então, o que ele faz? Essa equipe de restauro, ele solicita, então, que se façam prospecções nas paredes, porque sempre chamou a atenção dele que por que parte da catedral havia sido decorada e o restante era naquela cor gelo, que era uma cor sem graça, assim, insossa mesmo. Dom Gil, então, encomenda essa prospecção. E o que é a prospecção? Prospecção é um trabalho que os restauradores vão descascando calmamente, com muita paciência, de uma área, todas as camadas de tinta que eles encontram, até chegar na camada de tinta mais antiga, na original. Isso pode servir, por exemplo, para se descobrir a cor que foi pintado um imóvel originalmente, especialmente um imóvel tombado. Se o proprietário quer voltar à cor original, faça uma prospecção para ir descascando as tintas e descobrir. Ou também serve para se localizar pinturas decorativas, que foi o caso da catedral. Então, por baixo dessas camadas de tinta, ali a gente vê, olha só, algumas das fases das prospecções, eles encontraram pinturas. Boa parte dessas pinturas eram pinturas feitas com estêncil, com molde, mas outras não. Então, eles localizaram isso e foi feito, então, um projeto de restauro dessas pinturas. Aqui a gente tem isso aqui é localizado logo abaixo do coro. Em cima está o coro, tem uma pintura de Santa Cecília, e aqui está essa pintura de São Pio X. E aqui a gente consegue ver o que estava pintado de cor gelo e aqui o que estava por baixo. E tiveram coragem de passar a tinta, né, por cima. Além disso, foram encontrados aqui na parte do coro, especialmente, olha só, mantiveram os anjinhos, algumas nuvens, mas no meio ali decidiram passar uma tinta meio verde água, assim, cobrindo todas essas nuvens. Então não perderam todos os elementos, mas vários deles estavam encobertos. Além disso, foi percebido que um lado da catedral tinha pinturas decorativas, que haviam sido cobertas por tinta gelo, e o outro lado não tinha. O lado ali do altar de Nossa Senhora de Fátima já tinha sido decorado. E o lado do altar do Imaculado Coração, que tem aqui na direita, na esquerda, né, da gente que entra na catedral, aquele lado ali não tinha essas pinturas. E então, em um determinado momento, ao invés de concluir o projeto de decoração artística, eles decidiram cobrir tudo com tinta gelo e passar outra tinta por cima. Além disso, de recuperar aquilo ali, os profissionais do restauro também recuperaram as pinturas que estavam já craquelando, né? Que estavam assim, quebradiças, estavam se partindo.
esse foi o trabalho que foi feito ali, graças ao incentivo do Dom Gil. Então, olha só, esse aqui é o lado do altar do Imaculado Coração de Maria. E olha só, que diferença, né? Não só a pintura aqui do painel que foi restaurado, como os elementos decorativos em stencil, né? Que foram restaurados também e refeitos, né? Isso dá, olha só, a gente tem aqui uma foto do antes e depois, além da questão da iluminação, que foi modernizada, que foi refeita, que isso, né, causa um efeito muito melhor. A gente tem, né, as paredes e os arcos decorados, o que valoriza, né, ainda mais a arquitetura da catedral. Esse lado aqui é o lado em que haviam as pinturas, né? Ali foram colocadas algumas frases, nesse caso, um versículo do Evangelho, e do outro lado tem também trechos dos sermões de Santo Antônio. Então, esse lado aqui ele foi todo restaurado, e o outro lado, em que não haviam pinturas, elas foram feitas, os stencils foram copiados, e elas foram feitas, então, pela primeira vez do outro lado da catedral. Então, desse modo, a gente pode dizer que, finalmente, a catedral teve o seu projeto inicial decorativo e arquitetônico concluído, né? E a gente consegue ver, olha que beleza, né? Aquela catedral que era toda sem graça, que era escura, né? Fria, a gente tem uma catedral bastante decorada, bastante iluminada, lembrando sempre, né, que o belo leva o nosso coração para Deus. Então fica muito mais agradável para a gente fazer uma oração, para a gente rezar, para a gente ficar ali adorando a Deus num espaço tão bonito, do que num espaço, né, que não estava tão agradável assim. Que são os dois altares, né, do Sagrado Coração e de Nossa Senhora do Carmo. Também essas cenas foram, tudo foi restaurado, né? Essas imagens também vieram da França. E a gente tem detalhes do teto. Interessante que essas 3 imagens circulares, essas são telas que foram aplicadas em cima, elas não foram pintadas direto na parede. E ano passado, em 2024, em função do centenário da Diocese, Dom Gil, então, encomendou outras 2 obras artísticas para a catedral, 2 obras que a catedral ainda não tinha nada feito em mosaico. Mosaico, que é uma arte milenar, muito utilizada nas igrejas. Dom Gil, então, para completar essa beleza, né, da catedral, ele encomendou esses 2 murais que foram aplicados ali, um de cada lado da porta principal da catedral. Um deles da Beata Isabel Cristina, que foi beatificada também em 2024, e no outro lado, esse mural de Maria, Mãe da Igreja, que é a padroeira da província eclesiástica de Juiz de Fora, né, cujo dia nós celebramos ontem. Então, são essas 2 obras de arte mais recentes que compõem todo esse conjunto arquitetônico da catedral. E assim eu concluo a minha apresentação. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se querem saber mais alguma coisa, se eu consegui deixar claras as informações. Estou à disposição e mais uma vez agradeço pelo convite. O projeto da igreja neogótica não era para ser aí, não? Porque parece bem aí. O que os jornais da época falam é que era em outro local. Agora... O jardim igualzinho, né? Pode ser, Pablo, sim, mas o que eles registraram é que era em outro local. Foi isso que eles fizeram. Agora... Não fala.